Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. Nós sabemos que mesmo estando em um ambiente virtual, a espiritualidade amiga, os mentores da nossa casa de oração, estão sempre conosco. Então, sejam muito bem-vindos para mais um domingo de reflexão para a nossa vida. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo do Vinha de Luz, nós teremos a explanação do capítulo 88, intitulado Tu e Tua Casa. E a nossa alegria de receber nosso querido amigo William Almeida, que trará para nós esta lição e as suas reflexões também para o nosso aprendizado. Então, para que tenhamos agora acalmar o nosso coração, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu convido a todos que quiserem fechar os seus olhos, respirar profundamente. Vamos abrir o nosso coração a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e todos os nossos amigos da espiritualidade que já estão presentes nos nossos lares, nos envolvendo, nos guardando contra todo mal e formando esta corrente de luz, de amor, nos unindo para que possamos, esta noite, aprender um pouco mais sobre Tuas palavras, Senhor, para colocá-las em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Que Jesus permaneça presente dentro dos nossos lares, envolvendo, protegendo, abençoando todos que se encontram nele, todos que passarão por ele. Pedimos também, Pai, que as Tuas bênçãos sejam derramadas neste momento sobre o nosso amigo William, que trará a mensagem da noite, que ele possa ser intuído, estar envolto nesta luz, com Teu amor, com a Tua paz, para que possa tocar os nossos corações desta lição do Vinha de Luz desta noite. E em Teu nome, Pai, que damos por aberto mais um Evangelho online. Que assim seja. William, passo a palavra para você. Seja muito bem-vindo. Bom, obrigado, Lu. Obrigado a todos, né, os presentes que estão aqui. Vejo muitos amigos, né, conhecidos aí, alguns rostos que eu não conheço, mas obrigado pela presença de todos. E a reflexão da noite traz para nós, do livro Vinha de Luz, como a Luciana já fez a abertura, é um momento muito interessante, acredito, da obra do Emmanuel, que inclusive vai nos ajudar a pontuar uma questão que talvez há muito tempo tem sido muito falada, né? Mas traz outros desdobramentos aí incríveis também para a gente pensar. Então, eu vou iniciar, porque é uma passagem muito curta, mas ao mesmo tempo muito rica, e eu vou iniciar a leitura dessa passagem, para vocês conseguirem, né, junto comigo, contextualizar muito legal, e a partir disso, a gente vai fazer o nosso processo de explanação, tá? Então, eu vou projetar aqui essa passagem, que ela é muito curta, dá uma página no total, e a partir dela a gente vai fazer essas reflexões possíveis, tá, que são colocadas. Mas uma coisa que é interessante a gente pensar, que as possíveis leituras, inclusive, que a gente vai fazer desse capítulo, elas podem ser desdobradas. Então, hoje, no momento que nós estivermos fazendo, né, a explanação, pode ser que a leitura de cada um aqui toque em outros pontos além do que nós vamos falar. E é isso que é muito positivo, né, para a gente estar junto em todos os domingos, tá? Então, eu vou fazer aqui a projeção para a gente poder fazer essa leitura. O título desse capítulo, como está aparecendo aí para vocês, né, é o Tu e Tua Casa.
A gente já começa pelo título, que traz para nós a ideia, né, de segunda pessoa, né, fala a respeito da questão da casa, e ele inicia com essa frase, que já vem, né, de um conceito bíblico, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu, a tua casa, né? E aí, ele vem, através dessa apresentação, fazer o desdobramento para nós, né? Que é uma página muito curta, que eu ampliei para que todos pudessem visualizar melhor. Geralmente, diz o Emmanuel, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se a zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos. Nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas, para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que, se verdadeiramente aceitas o Cristo e a ele te afeiçoas, será conduzido para Deus, tu e tua casa. Bom, aqui a gente consegue perceber, né, que é uma reflexão, vou parar aqui de compartilhar agora para a gente falar um pouquinho, né? É uma reflexão muito profunda, né, que o Emmanuel ele traz para nós, né? Dentro dessa reflexão, a gente consegue fazer vários desdobramentos aí diferentes, né, para a gente pensar. Se nós formos analisar de uma certa forma, o Emmanuel ele inicia destacando que muitos novos discípulos do Evangelho eles se sentem às vezes isolados no ambiente familiar. Quem nunca se sentiu solitário? Quem nunca se sentiu, né, às vezes um pouco sozinho diante das suas reflexões? Agora imaginemos um quadro no qual apenas um ou dois familiares às vezes conhecem essa doutrina que nós estamos tentando cada dia mais compreender e estudar, e aos poucos, quando essa doutrina vai se aprofundando na vivência dessa pessoa, ela acaba conduzindo os seus aprendizados para dentro do seu lar. Mas pode acontecer que muitas pessoas que fazem parte desse seio familiar, que é a nossa primeira comunidade, que essas pessoas elas não vão ao encontro do pensamento deste membro familiar, ou desses dois membros familiares que estão frequentando essa doutrina, esses ensinamentos. Logo, parece-nos que se inicia uma nova jornada espiritual para a gente poder pensar sobre isso. E é justamente esse princípio de reflexão que o Emmanuel ele inicia para nós aqui para poder falar. Porque esse isolamento, ele pode ocorrer porque os outros membros da família não pertencem, às vezes, à mesma fé ou à mesma compreensão religiosa. Ou até mesmo não conseguiu, talvez, que o seu pensamento
criasse uma elasticidade para chegar na compreensão que o outro está. Então, a visão espiritual, né, ela nos lembra muito que o processo de transformação, de aprendizado, esse momento, né, de desenvolvimento é algo extremamente pessoal, mas ele também é gradual. Muitas vezes, eu inclusive, assim como vários de nós, nos esquecemos disso. E aí o que acontece? No seio familiar, nós acabamos encontrando dificuldades, indiferenças, até zombaria, como ele até comentou, né, dos nossos familiares, nas oportunidades que eles têm quando nós estamos no nosso exercício de fé. Mas é aí que o Emmanuel vem trazer também, através dessa oportunidade, desse capítulo, alguns desprendimentos interessantes. Um deles, que a gente pode aqui pensar juntos, é a visão da fé, né? Essa lição, ela ajuda a gente a observar que, em muitos casos, a fé, né, essa fé de um cristão, ela deve ir além desse plano intelectual. Porque muitas vezes, no plano intelectual, essa fé, ela não afeta o coração. E a verdadeira fé, mesmo no seu início de prática, ela vai aos poucos exercendo uma transformação espiritual. E acontece quando aceitamos os ensinamentos de Jesus não apenas como conhecimento, mas como vivência prática do nosso dia a dia. E o que isso tem a ver com esse capítulo? Tudo. Porque a partir do momento que nós estamos no nosso seio familiar, e dentro desse nosso seio familiar existem pessoas que articulam ideias totalmente diferentes da nossa, é ali que está a nossa prática e a nossa vivência. Então, aquilo que nós conhecemos no centro, que nós observamos na palestra, lá é o primeiro educandário que nós vamos ter, a primeira vivência de aprendizado e de existência de aprendizado que nós temos. Por isso que, se isso está acontecendo no nosso lar, é agora que é o momento da gente aproveitar a oportunidade para tentar fazer o exercício dessa nossa fé e aceitarmos esses ensinamentos que nós aprendemos, né, que Jesus nos colocou, mas não só como conhecimento lá no centro, mas traduzindo ele para as nossas atitudes dentro de casa. Como que, William? Bom, se existe ainda intolerância, eu vou ter que ter tolerância. Se existe ainda esforços para me tirar desses caminhos, existe também a paciência. E essa vivência prática, ela vai ajudar a gente a fortalecer a nossa fé, que vai se traduzir em atitudes de amor, em atitudes de perdão e, no final, também uma atitude de caridade. Então, o evangelho, ele não pode ser uma teoria, e ele é uma prática constante. Por isso que, quando nós estamos, né, num ambiente familiar, ou em algum ambiente que até mesmo não nos favorece, ou não compartilha das nossas mesmas ideias de fé, a gente vai verificar a importância desse trato com a família. Uma conclusão que a gente também pode chegar dessa questão desse exercício da fé é que a diferença é a nossa ferramenta da evolução. O que que é essa diferença? A diferença de pensamento, a diferença pessoal. E às vezes, a maioria de nós pensa da seguinte forma: nossa, mas eu nasci na família errada. Porque se eu tenho essas crenças, né, por que que essa pessoa não consegue observar o que eu estou enxergando? Né? Como que a pessoa não consegue visualizar aquilo que eu quero repassar? Né? Uma família, ela é formada, muitas vezes, por espíritos diversos, mas que têm laços que se remetem a questões anteriores e questões atuais, podendo haver reencontros tanto de amor quanto reajustes que são necessários. Quando existem esses laços de amor, em algumas famílias, os membros eles já possuem algumas linhas de pensamento a nível espiritual que se reencontram para fortalecer esses laços, evoluir juntos e ajudar a sociedade. Quando acontece a necessidade de algum reajuste, ou seja, outra situação, os espíritos eles podem ter, pela lei de causa e efeito, dívidas do passado. E, muitas vezes, nós somos levados a conviver com essas pessoas para justamente aprender na diferença delas a ferramenta para a minha evolução.
não só aprender a perdoar, a reparar os erros ou a desenvolver virtudes, mas automaticamente também a gente conseguir visualizar que aquilo que me incomoda às vezes no outro é aquilo que eu preciso melhorar dentro de mim. Tanto que no livro Missionários da Luz, o André Luiz ele explica que os laços familiares, eles são verdadeiras oportunidades de reconciliação, de progresso espiritual, sendo extremamente fundamentais para todos nós, né? Então, a fé, né, não pode ser partido só daquele conhecimento intelectual, ela tem que ser vivenciada. Tudo que é vivenciado é um exercício. Todo exercício, ele não quer dizer que a gente vai alcançar o que nós buscamos enquanto atitude, pensamento, num primeiro momento. A gente precisa ter calma, porque a cada exercício nós vamos nos fortalecendo. Assim como o nosso corpo. Se vocês forem fazer uma atividade física, nos primeiros momentos a gente vai ficar sem fôlego, depois a gente recupera esse fôlego, a gente vai evoluindo a intensidade, a gente vai melhorando, potencializando o nosso corpo. É a mesma coisa que acontece através das vivências do nosso dia a dia, tá? Um fator também que a gente tem que pensar é que essa visão, né, que a gente tem, dessa fé e além, né, desse conhecimento, vai nos ajudar justamente a trabalhar um outro fator, né? Então a gente vê aí que a gente pode trabalhar o exercício da fé, né? Mas também o exercício de aceitação do outro, que é uma das questões mais difíceis que existem. O Emmanuel, ele nos alerta que a gente tem uma tendência, porque os espíritos, pelas vivências passadas, embora tenha um certo esquecimento para essa, a gente traz o nosso inconsciente algumas tendências e determinados conhecimentos que vão se aflorando no desenvolvimento da nossa idade. Tanto é que, às vezes, a partir dos 30 anos, nós temos algumas atitudes e começamos a pensar, nossa, como eu mudei meu pensamento. Às vezes, naquela circunstância de vida, aquela tendência ela se desenvolveu, algo que é muito comum em nós. E essa tendência, né, faz com que, inclusive, a gente tenha a necessidade de apontar, às vezes, os erros dos outros, especialmente dentro de casa. Essa atitude, se nós formos pensar juntos aqui, ela é um reflexo de uma compreensão que a gente fala que ela é parcial do Evangelho. Porque no Espiritismo, nós somos convidados a olhar para as nossas próprias limitações, a trabalhar essas limitações, que é o que a gente chama, inclusive, de reforma íntima, né? Para que a gente consiga, ao invés de criticar, buscar aprimorar e iluminar o caminho sem a gente precisar julgar as outras pessoas. Então, no meu seio familiar, se eu comecei a frequentar o centro, lembro-me de uma história também muito interessante de uma moça que diversas vezes ela ia no centro, mas a família inteira era apta por outras questões. E ela fazia o evangelho no lar dentro do banheiro. Ela entrava no banheiro, ela fazia o evangelho no lar, depois ela saía, né? E ela conseguia, através disso, ir fortalecendo o seu lado espiritual. Certo dia, que o pai perguntou o que ela estava fazendo lá, dentro do banheiro, ela falou, não, pai, eu venho aqui, o meu exercício de fé é esse, faço o evangelho no lar. Aí ele falou, não, tudo bem, pode fazer aqui na sala. Ela começou a fazer na sala. Depois de fazer na sala, com as pessoas não respeitando muito, as pessoas começaram a respeitar. O pai começou a fazer com ela, depois a mãe, depois os irmãos que estavam em certos desvios. Então, a gente percebe que é um processo que vai nos ajudando, inclusive, a fazer um exercício de determinadas atividades. Então, vejam, serve para a gente observar a nossa fé, a gente tentar limitar, porque é uma tentação julgar o outro, né? Essas tentações de julgar o outro. E também nos ajuda, inclusive, essa passagem a refletir sobre essa transformação pessoal nossa, não mais pela fala, mas pelo exemplo, como Jesus Cristo fez conosco. Por que pelo exemplo? A fala, muitas vezes, ela vem imbuída, ou vamos dizer de uma certa forma, dentro da fala, às vezes embutidos alguns dizeres ou algumas atitudes que numa leitura de determinadas pessoas pode soar como uma agressão, pode soar como se fosse uma lição que você está querendo ensinar.
Logo, quando a gente pensa por esse quadro, talvez o exemplo, como Emmanuel nos sugere, ao invés de a gente focar em falar, a gente pode focar nem nos comportamentos dos outros, mas nos nossos comportamentos. Isso faz com que, através dessa exemplificação, essa prática, ela vai trazer para nós uma observação de exemplos assemelhados ao de Jesus. E o Espiritismo, ele inclusive vem nos explicar que ao agirmos de acordo com esses princípios evangélicos, nós automaticamente vamos sendo transformados e vamos transformando o nosso ambiente. E dessa forma que nós vamos contribuindo para a nossa evolução espiritual e, a partir daquilo, para os que nos cercam. E uma questão interessante para a gente até pensar, né, sobre isso, é que muitas vezes nós falamos da seguinte forma: nossa, meu pai precisaria estar no centro hoje para ouvir isso que foi falado. Nossa, minha mãe precisaria estar no centro hoje para ouvir isso que foi falado. Meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada precisaria estar no centro hoje para ouvir isso que foi falado. Quantas vezes a gente faz essa determinada atitude, né? Ninguém está no lugar errado. Se você estava no centro, se você aprendeu, se essa doutrina tocou a você, é porque era você que precisava ser transformado naquele momento, e não essas outras pessoas. Porque se uma fruta, ela não cai do pé antes da hora, por que que a gente vai querer antecipar determinados outros ensinamentos, sendo que cada um no contexto da evolução vai chegar até esse ponto? Por isso que o exemplo, ele contagia as outras pessoas. Uma pessoa transformada, através do exemplo, mesmo em um lar, que somente essa pessoa esteja observando os ensinamentos de Jesus, ela começa a ser o quê? Uma fonte de luz, tanto para os espíritos desencarnados, né? Quanto para nós que estamos encarnados. E enquanto fonte de luz, essa pessoa, ela começa a ter uma força magnética, né? Que a gente fala que é a força magnética do amor cristão. Essa força magnética, ela vai contagiando o ambiente familiar, que vai elevando e levando para cada membro familiar uma demonstração de dedicação ao bem. Isso acaba influenciando as outras pessoas para atingir primeiro os graus de serenidade, depois os graus de paz e por aí vai. Por isso que a gente fala que a mudança começa de dentro para fora. Então, quando nós damos, inclusive, esse exemplo, nós nos tornamos fontes de luz. E a pessoa que faz, inclusive, o evangelho em casa, essa pessoa que traz essa vivência evangélica para dentro de casa, este ambiente, ele acaba sendo visualizado de uma maneira ímpar, não só ali para os moradores, mas para o quarteirão inteiro. E quem sabe até em um bairro, né? Há algumas casas, inclusive, que fazem evangelho, nós podemos ver na leitura das diversas obras de André Luiz, essas casas, elas recebem um holofote, uma dimensão de uma iluminação energética bem diferente. Ou seja, aquela casa está sendo assistida. Logo, essa energia, né, ela pode ser observada não só pelos espíritos evoluídos, né, mas também por aqueles que às vezes gostariam de criar um devaneio na nossa vida, eles acabam não se aproximando desse espaço. Então vejam o poder que tem, né, dessa questão dessa fé, com essas atitudes e tudo mais. E lá naquele momento final, vocês observam que o Emmanuel, ele traz a metáfora da pedra angular. Essa pedra angular que a gente vê, né, de uma estrutura bíblica, é para ilustrar, inclusive, a fé verdadeira. A fé verdadeira, que é uma base para nós da condição espiritual. Mas muitas pessoas imaginam que a fé verdadeira é aquela que está acima, inclusive, dos nossos questionamentos. Não é isso, né? Quando a gente completa a ideia do que é fé, aquela fé que é firme, considerada inabalável, né? Que é um ponto de sustentação para todos os princípios espirituais, essa fé, ela só começa a ter certeza em nossa vida, se manifestar certamente em nossa vida, quando nós conseguimos entender o que é isso.
Vamos a um outro exemplo. Imaginemos que a gente tem alguma dificuldade no nosso trabalho. Ou que a gente tem dificuldades com nossos parentes, filhos, né, pai e mãe. Dentro dessa dificuldade, eu vou lá e faço uma oração. E digo a Jesus: Senhor, o Senhor que é o governador deste planeta, tem o poder sobre várias circunstâncias. Às vezes a gente esquece que a gente tem livre-arbítrio, né? E a gente fala para ele: por favor, modifique aquela situação no meu serviço, ajude com o meu filho, ajude tal circunstância. Mas daí o que nós esquecemos? Dentro da lei de causa e efeito, se nós pedimos e for uma necessidade espiritual, os nossos amigos, né, espirituais, eles interferirem, eles vão fazer. Mas eles não podem fazer a nossa parte. Então, quando uma circunstância às vezes não dá certo, nós jogamos a culpa na fé. Mas nós esquecemos que a nossa atitude, ela não foi realizada enquanto exercício para aquilo. Então, olha só, eu peço a Deus para resolver, mas eu sou uma pessoa agressiva dentro de casa. Eu falo que eu vou ao centro, tomo passe, mas na primeira oportunidade eu cito palavras ácidas para as outras pessoas. Eu, ao invés de trazer o equilíbrio e me silenciar, eu desequilibro. E aí, à noite eu venho, faço a prece, e parece que as minhas preces, a minha fé, ela não é ouvida. Ela é ouvida. Mas pela lei de causa e efeito, justamente por ser ouvida e respeitar essas ordens maiores do universo, os milagres, eles não vão acontecer se a gente não conseguir entender o que é esse milagre e fizer a nossa parte. Então, para também nós utilizarmos essa fé dessa pedra angular, a gente precisa dizer para nós mesmos e nos encararmos que nós precisamos mudar algumas atitudes. Às vezes a espiritualidade nos livra e nos dá mensagens o dia inteiro do que nós não devemos fazer. Mas nós ignoramos isso daí de uma forma muito desatenta. Por quê? Não virá Jesus Cristo, não virá a Maria, mãe de Jesus, para nós, para falar: fulano, isso não está certo de você fazer. Mas a espiritualidade utilizou para demonstrar isso daí, às vezes, de um livro que te indicaram. Às vezes, te indicaram um livro ali. Você não lê. Às vezes, te indicaram uma pessoa para poder conversar, você foge daquela conversa difícil que às vezes nós precisamos ter com várias circunstâncias, né? Então vejam que nós não estamos colaborando também para o exercício da nossa fé, nós estamos sendo atendidos. O Chico, ele dizia uma coisa muito interessante, que nós recebemos mais de 1000 mensagens durante o dia sobre modificações, sobre melhoria, através das manifestações das telecomunicações, de colegas próximos, de familiares. Então, a espiritualidade, ela faz esse trabalho, né? E os nossos princípios espirituais, enquanto fé e solicitação, são ouvidos. Mas muitas vezes essa pedra angular, ela precisa ser ajustada nessa base. O que eu quero dizer aqui, a gente precisa racionalizar também que para que a fé se manifeste, a gente também precisa fazer a nossa parte diante de todos esses pontos. Então, assim como essa pedra angular, ela é crucial para equilibrar esse edifício, essa fé sólida em Jesus, para ela equilibrar a nossa vida, a gente precisa trazer ela através das nossas experiências. E o último ponto, né, que eu queria abordar aqui com vocês, que só são 30 minutos, né, é sobre, inclusive, essa fé que em Cristo, tá? Que é uma fé que vai realmente nos demonstrar outras visões sobre as coisas. A última parte dessa lição que ele nos traz nos lembra que se realmente aceitamos Jesus Cristo e seguimos os seus ensinamentos, nossa transformação vai ser refletida na nossa casa. Só que a gente não pode ser ambicioso. Nós temos que começar com coisas mínimas. Jesus Cristo nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Vamos começar com algumas atitudes de amor próprio e depois amor ao nosso próximo. Mínimas que a gente dá conta. Não adianta a gente distribuir cesta básica, fazer 1000 atitudes positivas isso daí, para depois chegar em casa e acreditar que sendo muito bom lá fora, isso vai também equilibrar o seu lar. Não. Não adianta ser bom para a sociedade, mas aqui dentro da minha casa, dentro do meu seio familiar, eu ser uma pessoa completamente diferente, né? Então, a gente tem que aceitar,
né, essas limitações, mas entender esses ensinamentos que Jesus Cristo nos colocou. O Espiritismo, ele nos ensina, inclusive, que se a gente viver conforme muitos desses ensinamentos de Jesus, né, que ele colocou no Sermão da Montanha, nós vamos atrair para nós mesmos e para os nossos familiares vibrações de vitória, de paz, de amor, de harmonia. E aí a nossa casa, ela se torna um templo de regeneração. Mas isso só vai acontecer através das nossas atitudes. E isso quer dizer que a gente tem que ter perseverança, tá? Perseverança não é sinônimo de sofrimento. Nós não precisamos sofrer para ser felizes. Quando nós compreendermos o nosso sentido existencial aqui, e que essa veste que nós estamos, a casa que nós moramos, as conduções que nós temos, o trabalho que nós desenvolvemos, são momentos emprestados para a evolução do nosso espírito, nós vamos ver que algumas visões que nós temos sobre tribulações e dificuldades da nossa vida, na realidade não são dificuldades, né? E na realidade não são dificuldades no lar. São treinos para a gente ir melhorando a nossa fonte de luz interna para uma transformação possível. Quando a gente chegar nessa possível conclusão e observar a nossa confiança em Jesus, a prática dos ensinamentos dele, todo esse processo vai justamente nos ajudar da nossa elevação espiritual. E aí que esse lar nosso, ele vai se tornar realmente esse espaço, né, para nós de exercício de amor, né, de que nós não estamos sozinhos, né, a gente tem essa questão da solidão, de que a gente precisa fazer essa perseverança dessa luz e dessa fraternidade, e pensar que uma luz nunca é acesa por um acaso. Todos nós que estamos aqui hoje, essas 35 pessoas que estão aqui, nós não estamos aqui por acaso. A luz de um único lampião pode iluminar o caminho de muitos. E talvez seja justamente esse fato, hoje, a gente acabar o evangelho, voltar para nossa casa, manter-se firme, sem exigir de todos ao nosso redor que eles nos compreendam de imediato. Mas a gente vai poder fazer um exercício pessoal de analisar aquilo que fere no outro. Será que realmente não é algo que eu preciso me posicionar? Será que aquilo também não está revelando alguma questão negativa em mim que eu posso melhorar e articular para o bem? Então, são essas reflexões que eu acho que a gente tem que pautar aqui hoje, né? Provas, missões. Nós, às vezes, nascemos, inclusive, sei que está passando 3 minutinhos aí, mas eu não posso dizer isso, vou deixar de dizer isso. Nós nascemos com uma grande oportunidade de aprendizado e crescimento. E tem um amigo espiritual muito querido, e sempre que eu estou desavisado, sempre que muitos amigos e familiares estão desavisados, ele atribui alguns conselhos que são maravilhosos. E um dos conselhos que ele diz é que todos nós temos uma jornada única dentro dos nossos próprios desafios. Essa diversidade de pensamento, esses comportamentos que a gente tem no mesmo grupo, vai estimular o crescimento individual de cada um. Mas tem 3 coisas que a gente precisa pensar. Se nós nascemos entre pessoas rígidas e inflexíveis, talvez seja um aprendizado para desenvolvermos a tolerância e a compreensão. Outra coisa que ele fala. Se nós estamos cercados de pessoas que têm a mente fechada para a espiritualidade e outros pontos, pode ser um convite para exercermos a personalidade e plantarmos semente de amor e conhecimento sem importar os nossos parentescos e as nossas amizades. E o último ponto que ele diz, se convivemos com pessoas muito diferentes de nós, estamos ali naquele seio, já que o acaso não existe, isso nos ensina a lidar com as diferenças, mas para a gente trabalhar o orgulho e a imposição que às vezes foi colocada na nossa vida em circunstâncias passadas. Portanto, meus amigos, quem já aprendeu mais pode ajudar os que estão despertando para as novas ideias.
Quem ainda está aprendendo vai ser desafiado a refletir e a crescer. Porque o lar, que é o primeiro local da nossa sociedade, se torna um espaço de aprendizado que é importante para o crescimento de todos nós. Que Jesus, em sua infinita bondade, possa nos abençoar. E eu quero, inclusive, agora fazer a vibração final, da qual eu já havia sido convidado. E nessa vibração final, como a Luciana iniciou, essa vibração final, vibrar com ação, né? Vibrar é trazer coisas positivas. E a prece, portanto, através da vibração, ela é uma ação. Então, eu gostaria de convidar vocês para esse momento, nós vibrarmos de uma maneira muito positiva, fechando os nossos olhos e imaginando, neste exato momento, a imagem do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, o Senhor que é o mestre dos mestres, o governador deste planeta e de tantos outros, o exemplo a ser seguido, o conhecimento a ser explorado. Nós te agradecemos imensamente a oportunidade de termos encarnado nesse orbe, nessa época de muito aprendizado. Através de ti, da sua luta, da sua dinâmica, diversos amigos espirituais estão nos ajudando na senda da vida a procurar percursos e vivências melhores. Que saibamos aproveitar cada um desses momentos, que a gente possa amar como nunca, ajudar a todos os que estão à nossa volta, atribuir afetos através de palavras. Que o Senhor possa, Jesus, inclusive nos ajudar a tocar na alma daqueles às quais nós não conseguimos ainda falar, através de uma prece. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos ajudar a exemplificar aquilo que tem manifestado tão positivamente em nossa vida, através das nossas vivências. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar retificando tudo o que há de energia positiva neste mundo. Pedimos também por todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, mas que numa rede familiar universal se interligam conosco. Que todas essas pessoas nessa noite possam receber energias positivas, benéficas e de restauração. Aqueles que estão doentes possam ter a esperança e o esplendor da cura para continuar. Aqueles que não estão sãos, que a alienação possa aos poucos ir sendo dissipado através da claridade dos conhecimentos. Que aqueles que são órfãos de pai, mãe, órfãos de carinho, de afeto, que por um acaso estão nessa vida para poder aprender aquilo que infelizmente retiraram em outra. Que o Senhor possa, Jesus, encaminhar pessoas, amigos espirituais, mas também muitos encarnados, para ajudar todos esses nossos irmãos a receberem o amor e acreditarem cada vez mais em Ti. Agradecemos também por esse encontro e a grande dádiva de termos os nossos pais, pois a nossa casa só se edificou porque tivemos aqueles que nos deram a oportunidade de estar aqui hoje. Portanto, encerramos esse encontro de hoje vibrando positivamente e acreditando que essa semana será esplendorosa, pois o Senhor estará conosco. Que assim seja. Que assim seja. William, nós agradecemos a sua presença conosco, as reflexões, com certeza, né? É uma lição para todos nós. Agradecemos também a presença de todos os amigos, que todos tenham uma ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, até mais. Boa noite. Obrigada, William. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa semana. Boa noite, obrigado. Tchau, César. Tchau, tchau, Nenê. Tudo de bom?